levantou a mão. Vamos abrir a fila aqui para a Aline. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Aline, boa tarde. Maravilha, você está aqui. A minha dúvida é a seguinte: eu tenho uma procura naquele pacote Euríbia com Dubai para o carnaval, mas eu acho que está esgotado com voos, né? Lotado, não temos mais assento. E não vai liberar mais nada. Não, que a Emirates não nos dá. A gente está com quase a totalidade da parte econômica deles. Eles não vão dar. Aí eu tinha o Euríbia com o embarque em Doha, com a Qatar, mas também já foi embora, não tem mais nada. Já foi. Tá bem, então. Era isso. Obrigada, viu? Nada. Mas, Aline, você pode vender o cruzeiro que tem para ser vendido, e você vendeu o aéreo por fora, e de repente você bota mais noites para o cliente passar lá em Dubai ou em Doha, eu acho que é válido também, né? Pode ser. É que aquela promoção ali estava muito bom, né? O valor com o voo. Excelente. Mas eu vou ver, sim, Elias. Obrigada. É uma opção, né? Se o cliente só pode ir justamente naquela época, é uma opção de fazer para não deixar de vender. Sim, com certeza. Só para você ter uma ideia, Aline, é quase a metade da tarifa do que a Emirates ela cobra normalmente. Porque a MSC tem um acordo global, né? E com isso a gente tem uma redução significativa. Sim. E é quase o valor das emissões de aéreo, é quase o valor do pacote nosso. Eu fiz uma cotação de voo direto por fora para ter uma ideia, mas dá muita diferença, né? É muita diferença. E esse ano parece que Dubai caiu na graça de todo mundo. Todo mundo quer. As primeiras saídas de novembro não tem mais disponibilidade, né? Algumas saídas de janeiro, enfim, tem alguns problemas. Alguns problemas não, né? Nós temos algumas saídas aí que estão um pouco mais complicadas. Mas é aquilo que eu falo para você, eu falo para todo mundo. Navio fechado é quando o navio fecha a porta e sai. Então pode haver algum cancelamento, né? E essa cabine pode aparecer de volta para o sistema com os assentos, né? A gente está há quanto tempo? 7 meses? Nós estamos em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. São 8 meses, né? Então, 8 meses, muita coisa pode acontecer. Sim. Então, assim... Às vezes tem grupos também, né, Valdir? Nós não tivemos, nessa saída nós não tivemos, você acredita? Não tivemos Não? um grupo. Não. Foi tudo vendido individualmente. E com quanto tempo de antecedência vocês anunciaram isso aí? Faz tempo já que tá ou foi rapidinho? Olha, normalmente depois da BAV, que é outubro, novembro, a gente já começa. Foi no início do ano. Ah, já tem um tempo, então. Tem uns 6 meses, 7 meses, eu acho, de vendas. Mas é interessante, né? Porque o pessoal se adiantou demais. Vai ver, o ano passado, o ano retrasado não conseguiu. E dessa vez se anteciparam. Então, eu que cheguei atrasada. Não está atrasado. Imagina, agora... Tem gente ainda que nem está pensando nisso, só vai pensar nisso a partir de dezembro, que é o carnaval, tá? Mas, enfim, é aquilo lá, navio fechado quando o navio sai do porto. Então, tá bem. Tem chance remota, mas vai monitorando, Tá vai de vendo. olho, né? Pode aparecer. Tá certo. É aquela velha história, né? Feito aéreo, muitas vezes também. Gente, sempre essas companhias derrubam as reservas que está com prazo até umas 9 horas da noite. Então, depois desse horário, sempre é bom fazer a pescaria, né? Porque isso se chama pescaria. Ou realmente ver com o cliente se ele não quer mudar a data, né? Porque já que o preço é tão diferente, às vezes ele consegue se adaptar a uma nova data em relação ao o valor, né? Mais alguém querendo fazer alguma pergunta enquanto a gente está esperando o pessoal entrar? Aproveita, levante a mão, que estamos aqui prontinhos. Opa, pensei que era alguém, Valdir, foi você mesmo, você não vale. Eu? Fiz o quê?
Oi, Miriam, obrigada. Nós que temos a grande satisfação de poder estar aí passando, né, esses treinamentos, fazendo essas coisas para que realmente vocês, a gente viagem, seja bem instruídos para tudo, né? Ah, são 16h06, eu vou começar me apresentando, na sequência eu passo para o meu amigo que estaremos juntos. Bom, eu sou Liese Nóbrega, da Remo Operadora, né? A nossa empresa tem 30 anos, a gente é especialista realmente em cruzeiros marítimos, a nossa operadora só trabalha com cruzeiros marítimos. Então, assim, acho que o sentido de tudo é fazer com que vocês tenham um aprendizado. Obviamente, se forem comprar com a Rema, melhor. Também, se não quiserem, se tem outra forma de vocês comprarem, não tem problema nenhum. O importante é que vocês tenham conhecimento. Estamos juntos, a Rema e a MSC, para passar esse conhecimento. Vale lembrar também que todos os nossos treinamentos, eles ficam no YouTube da Rema Operadora. Tem um que foi feito já no passado com o meu amigo Valdir, e esse novo aí para a gente falar de 2025, que tem muitas oportunidades. Como a gente bem viu, agora a Aline entrou e viu que para o carnaval, aqueles roteiros de um aéreo de Dubai já não tem mais possibilidades, nem com a Emirates, com a Qatar. Eu quero apresentar meu amigo Valdir Munhoz, somos amigos há mais de 30 anos, enquanto ele era de outra companhia de navio também, e ele vai falar um pouco sobre essa conexão MSC 2025, que a MSC é a companhia que a gente vê que ela engloba tudo dentro do produto dela, né? Ela tem toda a hotelaria incluída. O que seria hotelaria? Além do navio, além do aéreo, você pode comprar excursão, você pode comprar spa, você pode comprar Wi-Fi, restaurantes de especialidades, você tem uma gama de extras que você pode. Essa é a companhia que realmente é a única que agrega tudo isso. E uma das coisas que eu gosto de dizer é: vendam já tudo no início, gente, porque vender aos poucos é retrabalho, aí se você e o nosso tempo de todos nós vale muito ouro, né? Então, vamos tentar fazer com que o cliente, na hora, já faça a compra total. Valdir, meu amigo, a palavra está com você, tá? E no final eu vou fazer uma demonstração rápida sobre o cruze. Vamos embora, Valdir. Bem-vindos e todos abraçados virtualmente. Eu sou uma pessoa que gosto de abraços, né? Eu acho que esse contato é importantíssimo. Bom, a gente é amigo de longos anos, a gente está aqui sempre disponível para poder ajudar, para poder orientar da melhor forma possível. A apresentação, ela é rápida, tá? Não vai demorar muito tempo, mas a gente aqui quer mostrar um pouquinho de tudo que nós temos e tudo que nós fazemos, né? Então, o Descubra Mais da MSC, só para vocês poderem ter os números, o que nós, junto com os agentes de viagens, conseguimos produzir. Para vocês poderem ter uma ideia, nós transportamos ou recebemos quase 4 milhões de hóspedes nas nossas saídas dos nossos cruzeiros, com mais de 185 nacionalidades de pessoas viajando conosco, né? A MSC, em 340 itinerários oferecidos ao redor do mundo, visitamos mais de 112 países, e olha a importância do agente de viagens, né? Mais uma vez, além dos 4 milhões de hóspedes, 1,95 milhões de excursões vendidas. Essas excursões nós colocamos à disposição para vocês, para que vocês ofereçam junto com o cruzeiro marítimo e possam, em cima disso, estar ganhando um pouco a mais. Aqui também alguns números para vocês poderem conhecer um pouquinho mais da empresa. Somos ao todo em 32.500 funcionários na parte de cruzeiros a bordo e em terra. Hoje estamos com 22 navios inovadores, ambientalmente avançados, e temos também o lado humano, né? Então, arrecadamos cerca de 14 milhões de dólares e entregamos à Unicef. Esse é um trabalho que a gente faz em conjunto com cada hóspede a bordo, que doar $1, €1, a gente faz
a mesma doação, $1 e €1, e revertemos tudo para a Unicef. Bom, essa é a nossa frota, né, dos navios. Então, até o ano de 2028 serão 26. Aqui, alguns de vocês já conhecem a classe, né, a classe lírica, que são os navios Harmonia, Sinfonia, Ópera e Lírica. Então, aqui desde 2003, 2004, 2005, a evolução. Depois tivemos, né, a constituição da classe Música, e aí eu não vou me estender muito, mas aí vocês vejam que desde 2003, a cada ano, a gente sempre inaugura navio. Mesmo na pandemia, mesmo quando o mundo parou, né? Aqui a gente só pulou o ano de 2020, porque realmente foi o ano mais agressivo, mas a gente não tinha realmente navio para lançar, eles estavam em construção e se mantiveram, a gente inaugurando um tanto da classe Maravilha e outro da classe Seaside, né? Que é o Evolution. Hoje, nós temos, então, a classe World, né? Que é o World Europa. Lançamos agora o World América, já tem mais 2 navios em construção dessa classe, que é em 2026 inauguramos o Ásia, depois, em 2027, o Atlantique, em 2028 ainda não temos a definição do nome do navio. Aqui a nossa atuação global, onde a MSC atua, né, quase em todos os continentes, agora com o Alasca, né, que é um novo destino que a gente vai atender. Estamos muito focados também em toda a América do Norte. Então, toda a nossa área de atuação, com linha de cruzeiros, né, número 1 na Europa, a gente com escritórios dedicados também em Xangai e em Tóquio, né, no Japão, também com um navio colocado lá, e a gente vai aqui agora conhecer um pouquinho de cada. Bom, nossas novidades, que é o mais importante, esse é o novo lançamento, agora em 9 de abril, lançamos o World America, é um navio que está dedicado ao Caribe, né, saindo do porto de Miami. Ele é o segundo navio movido a gás natural liquefeito da nossa frota, né, da classe World. São 22 andares, com mais de 47 metros de largura, 2.614 cabines. Para vocês terem uma ideia, não tem nenhum hotel, né, aqui no nosso país, eu acho que na América do Sul, que tem uma capacidade dessa, né? E mais de 40 mil metros quadrados de espaço público. Só para vocês poderem ter uma ideia, espaço público, mais ou menos uma arena, né? Essas que são os novos estádios de futebol, essas arenas onde é praticado futebol, nós temos mais ou menos cerca de 10 mil metros quadrados. Então, você veja que a gente tem quase 4 arenas de espaço público oferecido aos hóspedes, né? Nessa nova classe que nós temos. Em cima disso também há necessidade nossa de novos terminais. Então, inauguramos também em abril o terminal de Barcelona. Tá? Então, a operação é totalmente nossa. Isso é bom porque a gente consegue colocar o horário que a gente quer de atendimento, a gente consegue fazer tudo, né? Colocar a mão desde do início do recebimento de cada hóspede, né, que passa pelo porto, até o desembarque dele. Então, é muito diferente do que acontece, por exemplo, em Santos. Em Santos é um terminal, né? A gente paga lá, utiliza toda a estrutura, mas a gente não recebe eles, né? O pessoal que recebe a mala, o pessoal quando recebe lá no terminal, então a gente só vai recebê-lo quando estiver passando pelo check-in. Então, isso é importante, termos o nosso próprio terminal. Então, um outro novo terminal também, um terminal de Miami, inauguramos no dia 9 de abril, é o maior terminal de cruzeiros da América do Norte do mundo. E nós podemos trabalhar numa operação com mais de 36 mil hóspedes por dia, uma movimentação de mais de 75 mil bagagens. Então, é uma coisa assim astronômica. Quem for a Miami vai ver esse diferencial, esse terminal de longe. Realmente é um terminal que chama muita atenção, futurista, onde você tem totens, né, que você faz o seu check-in, você apresenta o seu passaporte escaneado. Então, é muito rápido, né? O embarque em Miami, mesmo sendo para mais de 6 mil pessoas, o embarque é muito rápido. Bom, as experiências a bordo que a gente proporciona para vocês são a experiência Bela, né, que muitos já conhecem, já ouviram falar, é uma experiência com tarifas mais atrativas. É a experiência fantástica, onde você tem aqui a opção de escolher a sua cabine, a localização da cabine, e você pode também fazer o horário da sua refeição
pois aqui na Bela você só faz a preferência do turno de refeição, a Fantástica a gente já tenta fazer a confirmação, né? E a Áurea que eu destaquei aqui também são suítes e cabines, sempre nas melhores localizações. E agora, a partir de julho, a gente melhorou ainda mais a experiência, né? Com máquinas de café expresso na suíte, com cápsulas cortesias, o serviço de passar roupa também, com 2 itens por suíte, ou seja, na noite de gala, preciso passar minha camisa, né? Ou ajeitar o vestido, então, esses 2 itens eles passam a ser gratuitos. Minibar, esse primeiro item do minibar, então, os primeiros itens, você chegou na cabine, se derrubou tudo, bebeu tudo, está valendo, a partir daí que é cobrado, né? Então, essas experiências, né, vão dando realmente ao hóspede cada vez mais uma sensação de bem-estar, né? Uma sensação de que vale a pena, né? Cada centavo que ele investiu na viagem dele, é uma coisa que vem a realçar. Os amenities, né? Em cada suíte, com roupão de banho, para poder utilizar a bordo. Tem gente que fica andando pelo navio todo com roupão, vai até a piscina, enfim, está lá para isso. Chinelos, produtos de banhos, né, personalizados, e prioridade no tender e no desembarque. Por exemplo, em Búzios, o desembarque é feito através de tender, né, o navio ele não atraca, então, quem é da suíte Áurea, ele vai ter a prioridade de desembarcar nesses tenders iniciais. O Yacht Club, que é a nossa experiência, né, a volta da primeira classe, com atendimento de mordomo, isso para você, a gente viaja, é uma alta geração de receita, né? Porque é um comissionamento realmente bem mais elevado. O que a gente tem que entender é o seguinte: 2 coisas. Primeiro é parar de colocar a mão no nosso bolso, achando que é o bolso do cliente, né? A gente, às vezes, não tem a sabedoria de poder entender a necessidade do hóspede, né? O que ele está querendo. Não, a gente já vai passando o menor preço, já vai, né, naquela luta toda. Já cansei de ver várias vezes a bordo casais em lua de mel que chegavam na recepção querendo trocar de cabine, porque falavam assim: nossa, o navio tem varanda, né? Então, eu gostaria de ficar numa varanda, porque eu estou num relacionamento, eu estou aqui, né, curtindo a minha lua de mel. Aí é impressionante, porque você fala, ué, mas o agente de viagem não ouviu essa parte da conversa, quer dizer, não se preocupou. Né? Na verdade, ele foi empurrando o que era de mais barato, com medo de perder a venda. Então, na verdade, a gente primeiro tem que saber ouvir, né, Li? A gente escuta qual é a necessidade e, em cima disso, você oferece. Então, eu sempre trabalho com preços intermediários, porque aí eu sei se eu posso subir o valor ou se eu posso, né, baixar um pouquinho mais para tentar finalizar o processo da venda. Os pacotes de serviços também que nós possuímos, né? Então, o que é incluído? Tem muita gente que não sabe ainda o que é incluído no cruzeiro. Então, as acomodações, né? A parte hoteleira, as refeições, toda a parte de entretenimento, esporte, fitness. Então, a gente tem muitas festas a bordo e às vezes a pessoa fala, mas quais são os tipos de festa? Ninguém é obrigado a estar a caráter. Por exemplo, temos a festa do branco. Eu sou um cara que uso camisa vermelha. Aí todo mundo, mas por que você está de vermelho? Porque eu quero chamar atenção. Eu não quero ser mais um na multidão, eu quero ser o destaque. Então, assim, eu tenho essa coragem, mas tem gente que não tem. Então, existem algumas festas, né? Festa tropical, sunshine, dourada, enfim, tem uma variação que, dependendo da quantidade de noites, você tem mais ou menos, claro. E o que nós incluímos? Né? O que você pode incluir além da tarifa do cruzeiro na viagem é o pacote de bebidas, as excursões terrestres, restaurantes de especialidades, a parte de spa e bem-estar, internet, até o pacote de fotos com fotos profissionais e muito mais. Aqui eu dei uma destacada para vocês verem rapidinho, né? Então, em cima de qualquer pacote que foi colocado em cima do cruzeiro, você, agente de viagem, você tem um comissionamento de 5%. Tá? Inclusive aqui pacote com celebrações de casamento, aniversário, debutantes, fazemos também. Então, assim, é completo. E somos a única empresa a comissionar o agente de viagens pelo seu trabalho. Né? Então, mais do que merecido. Como o Liese falou, é mais interessante você incluir tudo de uma vez só e parcelar do que você
está incluindo com o retrabalho o cliente voltando, falando, agora eu vivi o pacote de bebida. Aí ele volta, eu quero ver agora as discussões. Nada contra, faz parte, mas é tentar mostrar para ele qual que é a vantagem. Por quê? Você mostrou hoje o pacote de bebidas, com o valor e tal. Pode ser que, a partir de um mês, daqui a um mês, tenhamos reajustes, né? Em cima do valor do pacote. Então, não é porque você passou o valor que ele tem aquele valor garantido. Não, ele só vai ter o valor garantido quando estiver na reserva dele e pago. Então, ele pode correr o risco de pagar mais caro, né? E aqui também vou passar em algumas situações para vocês verem como é vantagem, vocês podem falar, podem bater no peito e falar, estou comprando comigo, é muito mais em conta. Por exemplo, na parte de entretenimento, né? Onde a gente tem um fanpass, que tem piscina, papaque, boliche, você comprando antecipadamente, você tem com antecedência junto com a reserva, você tem um valor menor, cerca de 20% versus o valor que ele vai pagar a bordo. E qual a desvantagem também dele pagar a bordo? Ele vai pagar em dólar e ao câmbio do dia, né? Além do que se ele pagar no cartão, ainda vai ser o câmbio do dia da administradora do cartão. Então, assim, pode bater no peito e falar, compre comigo, compre, sou agente de viagens e vou te dar a melhor opção. A parte de... Alguém quer falar alguma coisa? Abrindo o microfone? Não. A parte de gastronomia, lógico, a gastronomia padrão internacional, apenas quando o navio está na América do Sul que a gente dá uma abrasileirada no produto, porque basicamente são só brasileiros, embora recebamos alguns grupos pequenos, franceses, iranianos, tem uma agência nossa que vende muito lá no Irã, né? Então, assim, você vê que hoje o mundo não tem barreiras, né? Ela é uma agência que está no Nordeste, mas Eu vende acho que também não vai ter muito iraniano para vir não, viu, meu amigo? Ultimamente não sei não Por também, mas, enquanto, tadinhos, né? mas enfim. Então, vocês vejam, né? Então, a gente tem um padrão internacional, restaurantes também de especialidades, que dá uma experiência gastronômica exclusiva, com menus elaborados. O nosso buffet, praticamente, são 20 horas por dia sendo servido. É lógico que em alguns momentos ele é fechado, ele é limpo, né? Ele tem que ter essa limpeza. Então, basicamente, são 20 horas por dia que o buffet está aberto. Então, quem fala que não comeu no navio é porque foi mal instruído pela gente, porque está lá, está disponível, né? Sempre com ingredientes frescos, né? Uma seleção muito criteriosa, sempre para garantir o sabor em todas as refeições, e o serviço tem que ser impecável, né? Com atendimento de excelência, para que ele realmente tenha essa experiência gastronômica imemorável. A parte de especialidades, em alguns navios, nós temos os restaurantes, que são restaurantes a pagamento, que o pessoal chama. O que é o restaurante a pagamento? Bom, eu tenho meu restaurante que eu comprei a tarifa, e nessa tarifa eu já tenho lá as minhas refeições, né, que são incluídas, a refeição de jantar, meu almoço, enfim, eu já tenho. Mas eu tenho outras opções que nós criamos para que cada vez mais a pessoa a bordo possa ter uma diversificação. Por exemplo, nós temos o Butchers, que é a especialidade em carnes, o Olá, né, que é a especialidade mexicana, teppanyaki e o kaito sushi, claro, oriental, né? Teppanyaki é aquele show, né, que o chefe faz numa chapa, ele vai te dar um cardápio para você escolher proteína, ou se você não quer nada, e ele começa a fazer o show, né, fazendo todo o trabalho, e quanto mais participativo for o grupo, ele mais alegre ele vai ficando e mais brincadeiras ele vai gerando. Então, é muito interessante, é muito legal, a gente vê muito em filme. L'Atelier, né, que é um bistrô francês, e o Chankey, que é também um restaurante de especialidade com frutos do mar. Também em relação a pagamento antecedência, com a compra de botes, são 35% a vantagem dele pagar menos, se você recebendo a sua comissão. Pacote de bebidas, hoje não chamamos mais all inclusive, hoje temos uma limitação das bebidas alcoólicas, tá? Então, como é que vem? Então, tanto no Easy Plus e o Prêmio Extra, eu tenho 15 consumos alcoólicos por dia, por pessoa, tá? Comprei meu pacote,
Eu e minha esposa não bebeu, só bebeu 5, não bebeu 10, eu passo a beber os 10 dela, porque eu tenho direito, eu e elas, 30 consumos. Aí você fala, mas, poxa, Valdir, não sei o quê. Mas, olha, eu vou te falar, 15 consumos é quase você beber uma garrafa de uísque todo dia. Então, é muita coisa. Isso vem de encontro global, tá? Não é porque o mercado brasileiro é assim, não. Toda MSC, passamos a ter isso, porque a gente recebe muitas famílias a bordo. Então, o intuito é de descanso, é de festa, a gente não quer, né? Ninguém com um grau a mais. Até porque também, junto com a nossa tripulação, né, desagradável quando ele chega no bar e pede 8 caipirinhas, me vê 8 caipirinhas. Lamento, só posso entregar 2. E aí o cara já está num grau um pouquinho mais alto, já fica, né, naquela coisa. Então, vamos melhorar, vamos limitar, porque você limitando o bolso, você limita, né, tudo. É a mesma coisa. Valdir, 40... Oi? Uma dúvida que geralmente as pessoas têm é que essas 15 bebidas por dia, as não alcoólicas estão incluídas também? Conta Não, nessas 15? não alcoólico como café, água, refrigerante, é ilimitado. Ele pode tomar Ok, 50 Coca-Cola, 20 água, não tem. A limitação é somente nas bebidas alcoólicas. Tá? ótimo, ok. E a mesma coisa, né, Uma cara? outra pergunta, É, só desculpa, né? aproveitando o gancho, existem pacotes que eles são com a bebida incluída, né? E o pacote é o Easy. Sim, Se o cliente sempre quiser o fazer Easy. um upgrade para o Easy Plus ou Premium Extra, é possível, né? É possível somente a bordo. Nós, pela central, não conseguimos fazer. Ok, A bordo tá ele bom. consegue. Eu quero melhorar meu pacote, vou pagar aqui, quanto que é a diferença, eles fazem um cálculo, e aí ele tem o consumo, né? Porque, é claro, o Easy é um whisky de 8 anos, né? Contra um prêmio, que é um whisky um pouco mais elevado. Mas tudo é gosto, né? Eu, por exemplo, experimentei o de 8 anos e gostei É, muito, né? E olha que eu gosto de é, beber whisky. as pessoas às vezes perguntam muito sobre os rótulos, as marcas, e assim, a informação que a gente dá é que a companhia não dá isso, porque é possível que a companhia não pode falar isso, porque, sei lá, daqui a não sei quanto tempo pode mudar o rótulo, pode marcar, pode mudar né? Exatamente. Você colocar por escrito, você tem a responsabilidade. Uma Então, pergunta. por exemplo, Pois não, Pamela, teve. só pode Nesses 3 últimos pacotes de bebida, porque está dizendo que é bebidas alcoólicas e não alcoólicas, né? Que tem justamente essa limitação de 15 bebidas por dia. O que seria esse não alcoólico? Seria, por exemplo, os Café, drinks, água, refrigerante, por exemplo, suco. coquetel de frutas também está Sim, ilimitado, sim, está dentro do free. sim. Ah, Desde que tá. não seja alcoólico. Sim. Se ele levar, vamos supor, se for se pedir um morrito é alcoólico, então vai ser contado. É porque está na especificação bebidas alcoólicas e não alcoólicas nos 3 últimos, por isso ficou meio Sim, confuso. é. Mas o alcoólico é aquele lá, né? Que tudo que leva um álcool. Então, morrito, esse tipo de coquetel que tenha álcool, tudo bem. Agora, um coquetel não alcoólico Tá não é certo. contado. Não, Tá? beleza, obrigada. Nada. A internet imagina. também, hoje também é uma procura muito grande, né? As pessoas gostam de ficar conectadas, então melhorou muito as conexões dos navios, né? Para todo o continente, então isso facilitou muito. Não é barato, né? Mesmo assim, não é barato, mas nós temos aí duas variações, né? O primeiro que é o pacote só de navegação, você pode comprar de 1, 2, 3 ou até 4 dispositivos. Esse daí você só tem a mensagem de texto, né? O streaming que você consegue mandar vídeo e tal. O que é que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 pessoas na cabine. Eu preciso comprar um
2 pacotes, eu posso comprar, uma pessoa pode comprar 2 pacotes, que acaba saindo mais barato do que cada um comprando o seu, mesmo que elas não se conheçam, ou mesmo que elas se conheçam, tá? Vamos supor, estou viajando eu e meu amigo, ok? Em vez de eu comprar um, ele comprar outro, eu posso comprar, vou pagar mais barato e a gente divide isso. Ele paga para mim e eu pago. Tá? Então, eu posso fazer isso até 4 dispositivos. Precisa estar na mesma cabine? Não. Eu posso estar viajando aqui, meus 2 filhos numa outra cabine, e eu poder fazer a inclusão, porque a inclusão é por ID. Uma vez colocado, inserido o ID, você não tem mais como alterar. Então, eu, quando vou a bordo, eu sou obrigado a ter um ID para o meu notebook, eu sou obrigado a ter um ID para o meu smartphone, eu sou, né, se minha esposa estiver junto, quem estiver junto, enfim. Você comprando 4 dispositivos, você paga muito menos do que você comprar um para cada um. Tá? E a mesma coisa também, sempre com vantagem de comprando com um agente de viagens. As excursões, na mesma forma. Outra coisa, está voltando, Valdir. Então, um da cabine pode comprar só navegação e o outro comprar só Sim, streaming. Quer dizer, sim. pode ser pacotes distintos. Okay. Pode. Isso aí não tem problema. Tá? A única coisa que é o pacote de bebidas. Se você fez a reserva com 3 cabines, aí vai inserir, só um pacote de bebida para um, os outros 2 não tem como fazer. Porque a reserva, ela obriga todo mundo que está na reserva, né, ter o mesmo pacote. Excursão, internet. Eu gostaria até de fazer uma observação sobre isso, que às vezes eu nunca entendia por quê. Tem 3, 4 cabines, e a gente não pode linkar uma com a outra se uma tiver pacote de bebida e as outras não. Por quê, gente? Dentro dos restaurantes, os pacotes, as pessoas que têm pacote de bebidas ficam numa área, e as pessoas que não têm pacote de bebidas ficam em outra área. Então, isso é muito importante você saber que uma família que tem 4 cabines, 3 cabines, se uma tem pacote de bebidas, eles não vão ficar na mesma área que o que não. Oi? Liese? Eu acho que eu que caí aqui. Eu vi uma explicação treinamento a bordo de que se tem 3 cabines e são da mesma família, uma cabine tem pacote de bebidas, as outras 2 não, elas não ficam jantando juntas no mesmo restaurante, no mesmo local do restaurante, porque eles têm área específica para quem tem pacote de bebidas e uma área para quem não tem pacote de bebidas. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí não tem como fazer, e não conseguimos, não tem jeito. Então, eu sempre aconselho a fazer cada cabine a sua reserva. Porque é muito comum uma hora eu vou, o amigo fala, eu vou também, e aí a gente viaja se empolga, faz tudo, porque às vezes é até mais prático, né? Mas como vocês têm aí a Rema, nesse caso, a Rema vai trabalhar e vai fazer para vocês, porque fica mais fácil de administrar, né? Muito mais fácil. Bom, os destinos agora, sim, na parte internacional, então vamos saber o que nós temos. A parte do Caribe, estamos com a presença durante todo o ano. 7 navios, América Grandiosa, Escape, Seashore, Seaside, Maravilha e Divina. Eu tenho embarques em Porto Canaveral, né, que é próximo de Orlando, Nova York, Miami e Galveston, que fica no Texas, tá? E com cruzeiros mini de 3 a 11 noites. Encontra-se nesses navios 2 tipos de diferença de tarifa. Uma tarifa promocional, super bingo, aquela tarifa bem econômica, mais uma tarifa restritiva, tá? E outra tarifa que você tem com o pacote de bebida já incluído, que é o Easy. Tá? Então, aí, quando vocês forem fazer a reserva, forem pedir a reserva, né, vocês vão visualizar esses 2 tipos, mais barato ou já aproveitando o pacote de bebidas que já tem um bom desconto relacionado a isso.
Então, o Old America é o nosso mais novo navio, embarques em Miami, naqueles belíssimos terminais, né, de maio até outubro, fazendo Ocean Cay, Puerto Plata, San Juan, e aqui eu vou passar bem rapidinho também, de outubro a dezembro, ele faz uma inversão, né, com Ocean Cay, ele vai para a ilha de Roatán, Costa Maia, Cozumel e retorna. O Grandiosa e o Seascape, um saindo de Porto Canaveral, né, indo a Porto Plata. Então, quase todos os navios que saem, né, com esse sentido, passam um dia na nossa ilha, na Ocean Cay. Depois eu vou falar um pouquinho dela. Então, todos esses navios você consegue ter a tarifa Super Bingo e a tarifa com pacote bebida. Isso aqui pode terminar a qualquer momento. O quanto antes ele fizer, o quanto antes ele aproveita, tá? Isso aqui é saindo de Galveston, no Texas, né? Com um roteiro que inclui Honduras e México. Seashore, também do Porto Canaveral, William. Então, aqui você vai ter todos os períodos e de onde eles embarcam. Claro que é muita coisa, né? A gente tem mais de 340 tipos de roteiros, então seria impossível, mas o pessoal da REMA está aí disponível. Eu não sei se disponibiliza o seu sistema para eles. Enfim, depois ela vai estar falando sobre essa parte. E aqui já com roteirinhos um pouco maior, né? Vindo de Nova York, né? Fazendo Porto Canaveral, Nassau, Ocean Cay, sempre opções, né? Para que o hóspede ele possa estar conhecendo e valorizando cada vez mais. Vou dar o destaque também para o Caribe Sul, que é Antilhas. Esse Caribe ele não precisa de visto americano. Ele só tem a necessidade de ter a vacina de febre amarela. Então, passaporte válido e a vacina de febre amarela. O navio é Virtuosa, né, saindo de Fort-de-France, na Martinica. Nós temos um fretamento com a Gol saindo de Guarulhos, tá? Embarcando todos os sábados. Chegando, você despacha a sua bagagem aqui, você só vai receber a sua bagagem na porta da cabine lá no navio. Então, você tem, na sua chegada, depois o trânsito aeroporto, porto, aeroporto, né, com cruzeiros de 7 noites. Então, aqui a visualização, quando tiver essa simbologia, que ele é completo. As duas opções de roteiros, né? Então, aí depende de gosto, né? Um Caribe com uma beleza natural, né? Então, paraísos naturais, belezas naturais. Tem gente que não quer tanto aquele Caribe, né? Cheio de diversão, cheio de coisa, prefere uma coisa mais amena. Esse navio só tem uma diferença: os valores a bordo são em euros, tá? Então, a moeda a bordo praticada é o euro. Aqui, como eu falei, o novo destino Alasca, né? Também já com as velas abertas, 7 noites. Infelizmente, temos a necessidade de ter um visto canadense, além do americano canadense. Ele sai do porto de Seattle, né? E ele começa a operação dele a partir de maio. Aqui nós temos a opção, né? Então, ele faz a escala aqui, né, em Vitória, no Canadá, onde é exigido. É um vistinho meio chato, às vezes, de tirar, porque é presencial, mas com o visto americano eles acabam facilitando um pouquinho mais. Mediterrâneo, nós temos Só uma também... observação, só uma observação, Valdir. Às vezes é mais demorado do que o americano, tá, gente? Então, não é o ETA, tá? O ETA você utiliza que seria aquele eletrônico, para entrar de aéreo ou terrestre no Canadá. E quando você vai entrar de marítimo, tem que ser o visto físico mesmo, e às vezes demora 3 meses, 2 meses, depende muito. Então, assim, é bom providenciar o visto até, se possível, antes da compra do cruzeiro, ou se tiver muito tempo para frente, porque praticamente não se vê visto sendo negado canadense, né? Não, Mas não é se vê. como, tipo... Mas é chatinho. Mas e a documentação e tal, enfim. Muita gente diz que é pior do que o americano, muitas vezes, mas enfim. É isso aí. Então, o Mediterrâneo, durante o ano todo, são 15 navios, né? Estamos aqui, nossos
15 belíssimos equipamentos. E qual que é a vantagem? A vantagem de vários pontos de embarque, o que dá a possibilidade para o seu cliente pagar um aéreo mais em conta, ou se ele está fazendo alguma conexão, ele vem fazendo algum pacote, ou vai fazer algum pacote, então, essa variação de pontos. Aqui eu tenho várias opções na Itália, na Espanha, né? Hoje você pode até embarcar em Istambul, na Turquia, ou Pireus, na Grécia, tem como fazer esse embarque, então é uma coisa bastante interessante. Também com pacote de bebidas, né? E a tarifa Super Bingo. E aqui alguns destaques que a gente colocou. Vejam aí as possibilidades, né? Onde tem a estrelinha, a possibilidade de embarque. Então, aqui eu posso embarcar ou em Gênova, ou em Civitavecchia, eu posso embarcar ou em Barcelona, ou em Marseille, né? Então, as opções de embarque que eu tenho desse navio e assim sucessivamente. Aqui são várias opções. Eu vou passar bem rapidinho para vocês poderem ter uma noção, né? Aqui na Tunísia, né? La Goulée, não sei nem se é assim que se pronuncia, né? Então, alguns falam Lagoulette. E, bom, vamos lá. Vem todos eles com um pacote de bebidas, super bingo, então, dando aqui a vantagem, né? Olha aqui que lindo esse roteiro saindo de Civitavecchia com Divina, né? Ele vem até, faz Mykonos, Santorini, né? E Kusadasi. As outras opções, aqui também, né? Istambul, Catacanon, Corfu, com opção do Fantasia, embarcando em Trieste. Aqui, para quem quer pagar um aéreo mais em conta, a possibilidade de embarque dele em Lisboa, um cruzeiro de 10 noites, né? Percorrendo aí quantos países? Vão contar Portugal, 1, Espanha, 2, França, 3, 4 na Itália. Então, você faz aí 4 países, né, em 10 noites. Melhor do que você colocar eles fazendo uma excursão de ônibus, eles vão rodar, desce mala, desce de transfer, entra em hotel, faz check-in, desfaz check-in, faz mala, desfaz mala, né? A gente nem acompanha o raciocínio de tanta coisa que a gente tem que fazer. O Cruzeiro, ele te dá essa opção, né? No norte da Europa também, são com 5 navios, aqui numa certa época do ano de navegação, que vai agora de maio até outubro, até agosto, setembro, também com os navios maravilhosos, com um pacote de bebidas. Eu acho que é um dos roteiros mais bonitos, né, que você tem de beleza natural, os fiordes, sol da meia-noite. E aqui também algumas opções, né, com Noruega, Dinamarca. Imagina dar uma dica, né? O seu passageiro ele quer ir lá para a Noruega e vai falar assim, pô, me dá uma dica lá, onde eu posso comer, que eles acham que a gente só vive viajando o mundo. Né? Então, você não tem nem dica que dá, porque você pouco conhece, e ele estando a bordo do Cruzeiro Marítimo, ele está num padrão internacional. Eu tenho um amigo meu que ele foi para essa região, ele não sabia, não conhecia os pratos, é claro, é muito difícil. Ele apontou, ele achou um nome lá interessante, apontou. Veio uma cabeçona de porca, assim, onde se comia as bochechas aqui. A mulher dele começou a chorar de ver o bichinho lá. Então, assim, são experiências que às vezes, né, não vêm a somar. Dentro do Cruzeiro Marítimo, você tem todo um padrão internacional, né? Já está tudo pronto, as festas, o cardápio, você não tem que se preocupar com nada, né, para o seu cliente. E aqui também, visitando a Islândia, fazendo o Reino Unido, saindo de Hamburgo. Bom, vamos falar então dos pacotes também, agora dos Emirados Árabes, né? Então, de novembro até março, eu tenho como um navio Euríbia, com embarque em Doha, no Catar. É um pacote com a Qatar Airways. Nós temos saindo de Guarulhos, embarque às quintas-feiras, inclui 2 noites de hotel, com café da manhã, hotel padrão 4 estrelas. E aí você tem a chegada, né, lá no aeroporto. Em Doha, você tem o transfer aeroporto, hotel, porto, depois porto, aeroporto. Cruzeiro de 7 noites com embarque dos navios aos domingos. Então, aqui também está completo. Algumas saídas eu não tenho mais disponibilidade.
Mas aí está aí a Liesa que vai correr atrás para vocês, tá bom? Dubai, com Emirates, a mesma coisa, só que aí é uma noite apenas de hotel, o resto também, padrão 4 estrelas, onde você tem também os transfers, tudo montado, tudo pronto. Lembrando, você é comissionado em cima do cruzeiro e tudo transfer, o aéreo, o transfer, o hotel, tudo isso você também é comissionado no pacote em 5%. Ô, Valdir, você para confirmar, né? Claro. Eu vou abrir a fila aqui. Silvinha, quer fazer alguma pergunta? Silvia, está aí? Quer fazer uma pergunta? Ou quer deixar aqui para o final? Tá. Pode falar aí, pode falar. Oi, fale. Eu acho que seu microfone está fechado. Palmira quer começar a falar. Não, esses combos, esses pacotes, os valores, a gente vê aonde? Para a gente começar a trabalhar. A gente vai te mostrar no final no sistema Cruze, tá? No nosso sistema. Inclusive, é possível fazer grupo, tá? Grupo, olha só, a gente cobra, no caso dos pacotes, né? Tanto aquele Caribe sem visto, como esse dos Emirados Árabes, a gente cobra R$ 50 por assento. O que a gente permite para uma agência pedir de grupo são 8 cabines, bloqueando 16 assentos aéreos, tá? Esse é o máximo. E aí você vai pagar R$ 50 de sinal por cada assento aéreo. Então, você vai ter um investimento de R$ 800 para você poder ter esse bloqueio e poder estar trabalhando num período que for estabelecido. A gente vai falar também um pouquinho mais frente. Rosana quer falar e aí depois a gente deixa mais para o final. Quer deixar para o final? Deixa, não tem problema. Não, se você já está aí, meu amiga, faz. Aqui quem manda é o freguês. Ô, Valdir, esse daí que é sem visto do Caribe lá, ele tem 3 roteiros, é isso? O do pacote? Ele tem 3. O pacote sem visto são 2 roteiros que ele tem. Tá. O Martinica lá são 2 roteiros. São 2 roteiros, isso. E aí você só precisa de passaporte válido e a vacina de febre amarela, né? Internacional, claro. Mas é só o passaporte comum, né? Não precisa o visto, né? Não precisa de nada. Só a vacina de febre amarela, a única exigência para entrar lá. Tá? Ele é um voo de 6 horas daqui até lá. No retorno, ele faz uma escala em Manaus, que é a entrada no país, é feita lá, né? Então, depois vem num voo já, que é um fretado, né? A gente freta o equipamento todo. Além do abastecimento, então, tem a entrada no país feita por Manaus. E na ida ele vai direto Guarulhos lá para o aeroporto em 6 horas. Beleza. Isso, mais ou menos isso, tá bom? O navio que está na Ásia é belíssima, né? Com opções de embarque na China, Xangai, Taiwan, né? Japão tem 3 portos de opção, também com pacote de bebidas. Parece que a China agora derrubou a necessidade de visto para brasileiros, então facilita muito mais. E eu tenho as opções, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também, de pedir o aéreo. Porque, assim, a gente consegue agregar várias coisas para que você não tenha que ficar perdendo tempo. Vou ter que ligar para uma empresa para conseguir o aéreo, vou ter que ver aonde o transfer, vou ter que ver aonde a parte dos hospedagens. Então, basicamente, a gente já tem essas coisas também montadas. Se não é no pacote, há uma opção que você pode estar incluindo, tá? Que é esse aqui. Eu tenho o Fly Cruise, onde você pode comprar um navio e adicionar um aéreo para ele. Por exemplo, quem está na região de Manaus
tem a opção de voos com a Copa, né? Fazendo escala, né? No Panamá, e aí é o seu destino. Você consegue fazer com 2 dias de antecedência a saída do cruzeiro, esse aéreo, e 1 dia após o cruzeiro o retorno. Tá? Isso tudo está no nosso sistema, deve estar no cruze também. Depois a Liese vai falar, mas é possível. Tá? Então, com o navio, o belíssimo que eu acabei de falar agora, a gente tem 3 empresas: a Ethiopian, a Qatar e a Emirates. E aqui cada uma tem os seus horários, cada uma tem o seu valor, sendo que a Emirates é a tarifa mais elevada, mais alta, né? A Etíope tem uma tarifa menor. Claro, né? São diferenças que têm que ser levadas em consideração aí pelo hóspede, né? Além disso, nós também vamos falar da Volta ao Mundo. 2026 eu já estou totalmente lotado, então já estamos falando de 2027, a Volta ao Mundo. Vocês vejam que ele vai passar aqui no Brasil, tanto em Salvador, lá onde eu falo com vocês, né? O Rio de Janeiro, vai fazer toda essa parte e vem do outro lado, retornando, passando pelo Canal do Panamá e retornando à Europa. Cada volta ao mundo, eles mudam, né? Esse circuito. Esse daqui serão 122 dias, 45 destinos, visitando 25 países, com 7 pernoites, né? 2 vezes atravessando a linha do Equador, 1 vez atravessando o Canal do Panamá, né? E o navio vai ser o MSC Música. Aqui vamos falar também das travessias, que são oportunidades de negócios para vocês. A vinda da Europa para o Brasil, quando começa a temporada, ela tem umas tarifas super em conta, são os menores valores possíveis, tá? E mais interessante em termos de valores e também em termos de você poder ir para a Europa e poder estar trazendo compras, né? Pode vir com um pouquinho mais de excesso na bagagem, lógico que você não vai colocar 10 bagagens dentro da cabine que não vai, né, que não vai couber. Mas você tem como trazer um pouquinho a mais de coisas vindo da Europa para cá. Lembrando que nós temos a imigração, lembrando que nós temos a Receita Federal, funciona igual uma companhia aérea, do mesmo jeito. Tá? Então, eu tenho a vinda, Preciosa saindo de Hamburgo, lá do norte europeu, vindo até Santos, com escalas em Salvador, Rio de Janeiro. E o Harmonia. Então, só tenho 2 navios vindo, né? O Civil, ele não aparece porque ele foi fretado, tá? Ele vai participar, vai ficar em Belém, lá na COP30, então ele foi fretado pelo governo brasileiro, vai servir de hotel. Então, eu só tenho essas 2 opções de vidas. Quem quiser, tem que dar uma acelerada. No retorno, não. Aí já aparece aqui o Civil, o Preciosa, né? Também com retorno, passando por Oslo, muita gente procura, gosta, né? O penúltimo porto dele, antes do final, o Harmonia também, com outras opções. O Lírica, ele está, nesse momento, fechado, você não consegue fazer as reservas, é um problema operacional, mas no retorno ele volta vazio, ele também não vai ter retorno. Stay Cruise é um prolongador de férias, né, que a gente chama. O que vem a ser? Eu tenho a possibilidade de estar incluindo diárias, né? Então, ali com o navio que faz Alasca, eu tenho como colocar 2 ou 3 noites em hotéis de 3 e 4 estrelas com café da manhã, aquilo que a gente veio falando. Então, cada vez mais a gente vem criando, né? Então, você tem a possibilidade de incluir o aéreo e também a possibilidade de estar incluindo um hotel de 3 ou 4 estrelas, com 2 noites antes, 1 noite depois, enfim, você tem essa variação. No momento, eu tenho só Atenas, Miami, Nova York, Veneza, Roma, Istambul e Alasca, fazendo essa possibilidade. E lembrando que vocês são comissionados em 5%. Seguro viagem, como eu já estou vendendo em 2027, a gente trabalha com a Europe Assistem. Essa seguradora ela é uma empresa que todas as MCs do mundo trabalham, é um acordo global. A gente passou toda a nossa política e eles trabalham em cima das nossas políticas de cancelamento. Por exemplo,
São 30 motivos para você cancelar uma reserva e estar tendo direito ao reembolso. Isso não vale para despesa de bordo médica. Se eu tive algum problema, fui medicado a bordo, passei pelo médico, eu pago, pego o recibo e aí sim, na saída, eu faço o quê? A solicitação do reembolso. De outros casos, vinha passar mal no navio, o navio já sabe que você tem apólice, o próprio navio já vai estar contatando o agente portuário já para pedir uma ambulância, dependendo da sua gravidade. Então, fica tudo muito mais fácil desde que tenha esse seguro, porque a MSC já tem os contatos e a gente consegue facilitar muito. Tá? Inclusive, se o seu passageiro estiver viajando com a gente, teve um mal súbito, a gente é informado e a gente acompanha aqui, junto com o agente de viagens e junto com a seguradora, como é que está sendo todo o processo dele. Tá? Isso é muito legal e muito importante. Da minha parte, então, é só isso. Né? Lies agora que tem várias informações para nos passar também. Imagina, todas você já passou. Vamos antes abrir para a DSS aí, fazer a pergunta dele. Vamos abrir para dúvidas, e aí, na sequência, eu dou uma geral só do Cruze, porque eu acho que a maioria já se utiliza da ferramenta e os pulinhos diferentes que você deve fazer quando você vai fazer uma cotação da MSC, que ela é mais completa, né? Então, DSS, você quer falar agora? Pode abrir o microfone. Oi, estão escutando? Sim. Boa tarde, pessoal. Eu acabei chegando mais tarde e eu queria saber se é possível disponibilizar essa apresentação para a gente estar vendo os detalhes ali. É gravado, né? Eu posso responder. Essa apresentação ela vai ficar no YouTube da Rema, tá? Então, assim, se você quiser, a gente pode ver depois se Valdir consegue. É que é uma apresentação muito pesada. E aí, para disponibilizar é mais complexo. A gente vai ver como é, mas a gravação está sendo gravada e a gravação vai estar no nosso YouTube, tá? Perfeito. E também seria basicamente a apresentação, mas se tiver a apresentação, melhor ainda. A apresentação... Porque às vezes a apresentação... Pode falar, Valdir. A apresentação são mais de 200 telas e a gente vai movimentando de acordo com o treinamento, né? Então, para a Liesa foi só internacional, então tudo que não era referente a internacional foi escondido, né? Tá escondido. Então, assim, se for passar, são as 200 e ninguém consegue receber. A gente, quando recebe isso uma vez por ano, para a gente receber, fica quase um dia baixando. Não vale a pena. E depois também, muita coisa lá você também não vai conseguir entender. Mas, tendo dúvidas, a gente está à disposição. Se às vezes o seu cliente não está convencido daquilo que eu falei, você pode passar para mim, para a Liese, Valdir, confirma lá que aqui é mais barato comprando comigo. Eu faço o áudio, você mostra para ele. Né? Então, tem muita agência que faz isso, porque tem cliente que é muito teimoso, que ele acha que você está empurrando coisa. Porque, assim, a percepção que nós temos de vendedor é aquele cara chato. Você concorda comigo? Se você está na sua casa, bate alguém, sua mãe ou seu marido fala, olha, tem uma pessoa aí que vai estar vendendo. Fala, Deus me livre, vendedor, ele vai me tomar meu tempo, vai ser chato, vai querer me empurrar alguma coisa. Então, a percepção que as pessoas têm. Por isso que a gente nunca se coloca na posição de ser vendedor. Eu não estou vendendo nada. Eu sou um consultor de viagens. Eu estou dando assessoria para ele. É verdade. É isso aí. Obrigada, Valdir. Sobre grupos com aéreo, que você falou de que é R$50 por assento, mas tem também aquela parte dos R$100 sobre a tarifa, né? Sobre a abertura do grupo do navio, não é isso?
Normalmente é assim. Vamos falar só o cruzeiro. Vamos fazer um resumo para a pessoa entender como é abrir um grupo com MSC que tem o aéreo. Isso. Só o cruzeiro. Eu só quero cruzeiro, não quero aéreo. A gente cota a partir de 8 cabines, ou no máximo 32 cabines. Se for mini cruzeiros a menos de 5 noites, eu vou cobrar R$50 por cabine. Se for cruzeiros de 7 noites, eu vou cobrar R$100 o lote que você pedir. Então, se você pediu 8 ou pediu 32, seu investimento vai ser de R$100. Cruzeiros de 7 noites. Menos R$50 por cabine. Se eu pedir 8, então 8 vezes 50, R$400. No caso de pacote, aí é por assento. O máximo que nós fazemos de grupo nos pacotes são 8 cabines, o que daria 16 assentos. Qual que é a minha vantagem? Eu tenho a cortesia de um leito. No pacote, eu não tenho cortesias de voo. Tá? No aéreo, eu não tenho transfer, não tenho nada. Eu só consigo dar no que é meu, no meu produto, e meu produto é cruzeiro. Então, formatando isso, a gente consegue, e você pode até estar aproveitando, no caso, para acompanhar o grupo, ou se você tem algum líder, né, que é a pessoa que está trazendo essa venda para você, essa necessidade, ou se você não tiver nada, aquilo vai virar uma receita para você. Né? Você recebe do cliente, não repassa para mim e fica para você o valor. Então, e quando é com aéreo, então, como você falou, uma pergunta, qual normalmente esse bloqueio fica por quanto tempo para ser trabalhado? Normalmente, nos pacotes são uma semana, foi cortado hoje, você tem uma semana para dar o sinal, a partir de uma semana ele vai ser aberto, e aí você tem 30 dias para poder estar trabalhando. Ele é muito rápido. Porque, você veja, né, a gente já está com muitas saídas lotadas, então o que a gente não permite é que agências fiquem com assentos aéreos sem estar vendendo, né, e o público querendo, procurando, então a gente não acha justo. Você tem o tempo para trabalhar? Tem, mas o tempo é razoavelmente curto. Tá. Então, e quando não tiver aéreo, pode ter uma elasticidade Dependendo um pouco maior? Dependendo da evolução das suas vendas e de como tiver. Às vezes a gente consegue mais 30 dias, 15 dias, depende muito de como está o navio. Né? Então é importante saber que você vai ter uma tarifa fixa por aquele determinado período. E uma última pergunta seria: quais são os roteiros que tem aéreo que a gente pode fazer grupo com aéreo? Seria o Caribe sem visto? Os pacotes são o Caribe sem visto e o Emirados, tanto a parte com o embarque em Dubai, com a Emirates, ou a Qatar com o embarque em Doha. Esses são os 3 pacotes que Só nós esses temos. 2. O da Ásia, não. Da Ásia eu tenho o que você inclui à parte, né? A gente pode pedir grupo com aéreo também. Então, você pode pedir lá um bloqueio lá de 16 cabines, com 32 lugares, e a gente solicita para o nosso departamento aéreo um bloqueio. Só que aí demora um pouquinho, porque a companhia aérea, são negociações, né? Mas, assim, a importância para vocês poderem entender. Se vier a ter qualquer tipo de problema e nós emitirmos o aéreo, esse problema passa a ser nosso, não é do agente de viagens. Quanto mais você ficar fechado... Coisa, né? E parcela tudo junto, né? Vai parcelar o hotel, os serviços, o aéreo, tudo. Mesmo que seja uma comissão menor, que apesar que a companhia aérea também não dá uma boa comissão, então é super válido e prático, né? E a gente parcela tudo em 12 vezes. Uhum, Inclusive no boleto. Perfeito. Não, boleto não, pelo amor de Deus. Boleto dá um problema tão grande que eu sou gato escaldado, tem medo de água fria. Já vi um caso do cara fazer em 3 vezes, não pagou um boleto, foi cancelada a reserva dele e não tinha mais lugar no navio. Então, não ofereçam boleto, gente, porque é a pior coisa. O cartão já é debitado direto.
e agora com boleto eu tive essa experiência. Não sei se com essa coisa do Pix programado agora, se isso também vai entrar aí né, com as companhias de navio. O problema do boleto é esse: esqueceu de pagar com 10 dias de atraso, o banco cancela a reserva dele. A gente recebe a mensagem que eles estão cancelando o contrato, o financiamento, e a gente é obrigado a cancelar a reserva. Ele não pode, aquela reserva não pode ser reativada, aquela reserva, porque a partir do momento que você emite os boletos, se ele deixar de pagar cada boleto, tem um custo que o Banco Central autoriza o banco a cobrar, que é de R$15. Então, se ele pagou 2, deixou de pagar 10 vezes 15, são R$150 que ele tem que pagar, além de tudo, para poder cancelar todo o processo. Então, assim, é bom para vender, é ótimo para vender, desde que ele não esqueça, desde que ele compra tudo direitinho, aí funciona bem. Isso. Mais alguma pergunta de alguém? Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente. Eu estou, inclusive, aqui com um MSC Euríbia, tá? Agora para janeiro, e aí a gente está fazendo aqui, eu já fiz a seleção, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. A gente está aqui numa cabine interna, tem o valor, aí eu acrescento o valor do aéreo, né? E aqui eu tenho as opções de melhores promoções antecipadas, pacote completo, bebidas inclusas, pacote completo, bebidas, internet inclusa. O que é aqui o pacote completo? Seria o aéreo, o navio e o transfer e o hotel. Aqui é quando você inclui a bebida e aqui você inclui tudo mais a internet. E aqui eu vou marcar o valor do seguro. Gente, uma coisa muito importante, se seus passageiros os dois tiver mais de 65 anos e a saída foi elegível para isso, vale que você deve marcar, tá? Assim, porque tem desconto. Ou então, quando a gente vai fazer uma reserva, a gente tem como colocar o MSC Clube. Então, o que acontece? Muitas vezes a diferença, você não sabe, porque a agência está com diferente da minha. É por esses detalhes que eles vão, e você tem que estar atento a perguntar isso para o seu cliente, não ter receio de perguntar. Se não souber, tentar antes, a gente pode descobrir se o cliente tem ou não o MSC Clube. Outra coisa que nunca se é falado, gente, MSC é a única companhia que tem um esquema de match de fidelidade, tá? Então, se o seu cliente ele costuma viajar mais com outra companhia de navio, no próprio site da MSC, você bota www.msccruzeiros.com.br, você vê ali como é que funciona essa coisa de fazer o match dos pontos que ele tem numa outra companhia de navio para a MSC, tá? Então, assim, são detalhes que fazem a diferença. E isso que a gente gosta muito de acentuar aqui. Outra coisa que você vê, aqui já está com pacote, né? Se eu quiser adicionar mais coisas, eu boto aqui serviços a bordo, ou até excursões também, a gente pode selecionar aqui. Então, vai abrir uma outra página, que aí fica ruim para a gente mudando de tela, e eu não quero mais tomar tanto tempo de vocês. Então, eu vou aqui e gero o orçamento. Eu gerei um orçamento de um pacote completo com bebidas interna, certo? De luxo, com o seguro. Seguro, para ter 29 motivos, tem que ser no ato da compra do cruzeiro, não pode ser depois. Depois só vai ter 5 motivos, tá? Aí eu vou aqui, no mesmo orçamento eu vou botar externa. Tem que ficar atento, porque você tem que clicar aqui novamente para botar o aéreo, e aí clicar novamente aqui, e aqui você vai ter a externa, incluir no orçamento, tá? Tá vendo aqui, ó, Emirates, transfer do hotel para o porto, do aeroporto para o hotel, do porto para o aeroporto, o hotel, né, e o pacote Easy. Como o Valdir falou, para fazer upgrade de pacote de bebidas, só a bordo, certo?
E a mesma coisa, se a gente for, a gente pode botar até 4, 5 aqui nesse orçamento. Ô, Liese, volta aqui um pouquinho no valor desse aéreo que você fez, fazendo um favor. Espera aí, eu já vou colocar ele aqui numa varanda. Coloquei. Aqui o valor do aéreo está aqui. 17. Tá. Para a cabine, tá? Sim. Tá? E aqui eu vou colocar ficar atenta a colocar pacote completo, bebidas, internet, tá? E aqui a gente vai incluir no orçamento. Só uma pergunta, Elias. Em relação a esse claro. voo da cabine, está 17. Então, isso é em relação às 2 pessoas que estariam na cabine. Esse valor aí seria o total, certo? Exatamente. Beleza. Exatamente. Você vê que aqui do lado, quando você faz a cotação e você clica no izinho do lado, vai ter aqui quanto é de marítimo, quanto é de aéreo, quanto é de seguro, tá? Eu vou gerar um orçamento aqui. Gerar um orçamento. E eu vou compartilhar a guia do orçamento, que vai ser uma nova. Ele está aqui. Às vezes ele dá um delayzinho porque ele está indo dentro do inventário, porque só consegue fazer orçamento se tiver disponibilidade. Se não tiver disponibilidade, vai te mostrar que algo deu errado, tá? Então, você vê aqui, ó, tem o orçamento. Aqui você tem ver mais. E aqui o cliente já começa a viajar, tipo, ó, as atrações, o que tem para fazer a bordo, de restaurante, de criança, entretenimento, piscina, spa, tá tudo aqui, né? As cabines, como é a cabine interna, né? As suítes, as varandas, vem um descritivo de cada um. Experiências, qual é a diferença da experiência bela, fantástica, áurea, o deck plan, enfim, tudo isso. Aqui, o que eu acho legal de também vocês verem que em cada cidade já tem um pouco, um resumozinho do que fazer naquela cidade e tal. E aqui, gente, sempre onde tiver um i, tem informação importante, tá? Se eu coloco aqui, você está vendo, está 32.844 e por pessoa 16.422. Se eu coloco aqui o I, vai vir, ó, quanto é de cabine? Marítimo é 5.739. Quanto é o aéreo? 8.820. E aqui vai também, taxa portuária e taxa de serviço. E o seguro vem aqui embaixo. Quando vocês vão calcular, muita gente fala assim, porque não dá o valor da entrada. Para calcular o valor da entrada, você vai ter que calcular separado o que é marítimo e o que é aéreo, tá? Então, se você pegar o marítimo é 5.739 por pessoa, vezes 2, o valor dessa entrada do marítimo é 14%, tá? Que esses 14% significa a sua comissão e a nossa. E do aéreo vai ser 8.820 vezes 2, e você vai calcular 5% de entrada. Você vai falar assim, aliás, eu vou ficar meio perdida nisso. Quando você faz a reserva, automaticamente esses valores já aparecem, tá? Como é o cálculo, qual a comissão da sua agência naquele produto e quanto é o valor da entrada. Então, não se preocupe, é só para vocês terem uma ideia de valores para dar para o cliente, que eu sei que o cliente quer saber, né, mais ou menos, quanto é a entrada e tudo mais. Então, é isso. Outra coisa importante, quando você manda a cotação para o cliente, vai isso aqui, comprar, tá? O cliente pode clicar aqui, ele está lá com a esposa dele tomando um vinho, falar, vamos fazer essa viagem, minha gente. Então, ele pode clicar em comprar, e aí ele vai colocar os dados dele, encher todo próprio, vai passar o cartão. E o que vai acontecer? Como é que se diz? A compra é feita sem entrada.
E aí, posteriormente, depois que a gente detecta essa compra feita, a gente avisa para você, ou no seu próprio sistema vai estar avisando que existe sua, e a gente vai dar as orientações de como emitir a nota fiscal para receber a comissão de vocês. Nunca vocês, quando forem fazer a reserva, o cliente falou assim, eu gostei dessa cotação, eu quero fazer esse cruzeiro. Vocês não vêm aqui em comprar, tá, gente? Vocês vão ter que vir aqui, quando você faz uma cotação, entrar em reservar. Porque se você for por lá, vai ser aquele esquema de que a comissão vai vir um tempinho depois, tá bom? Era basicamente isso que eu queria falar. Deixa eu voltar aqui, para não me perder. Se alguém tiver alguma dúvida, daqui uns dias, lá na frente, única e exclusivamente de sistema, só para que todos tirem as dúvidas aí para a gente. Então, alguma dúvida, vocês querem saber mais alguma coisa, estamos aqui à disposição para responder. Só agradecer, o resto na prática. É só na hora de fazer. Isso é assim mesmo, só na hora. É isso aí, gente. Então, pode encerrar, pode encerrar. E vamos fazer grupo, né, gente? São boas oportunidades que a MSC tem, né? E Antônio vai colocar aí, se vocês quiserem, para quem não tem cadastro conosco, para vocês se cadastrarem, o link. A gente também tem o nosso grupo, tanto do WhatsApp como do Telegram, que a gente posta os produtos e também para vocês das promoções, de tudo que está aparecendo. Outra coisa, tá bom? Olha, então, oi, Valdir, quer falar mais alguma coisa? Eu preciso sair, eu preciso encerrar minha parte. Só para falar uma coisa para vocês, né? Tem um ditado, tem até uma música que fala assim: mire nas estrelas, né? Porque mesmo se você errar, você mire na lua. Porque mesmo se você errar, você estará sobre as estrelas. Então, assim, tem que pensar grande, né? E outra, você fez, não deu certo, a gente vai continuar amigo do mesmo jeito. Não deu, não deu, vamos tentar. O sinal ficar lá, a gente pode utilizar para uma outra. A Eliezer vai instruir da melhor forma como puder, referente a isso, tá bom? O mais importante é tentar. O mais importante é focar. Não adianta a gente querer atirar para tudo que é lado, porque a munição vai acabar e você não vai atingir ninguém. Então, foca, né? Foca. Escolha uma saída, trabalhe, coloque suas forças, ponha pessoas para fazer isso. Como uma dica, apesar que dica a gente devia de cobrar, né, Li? Mas a gente dá de graça. Tem uma dica que eu tenho, um cliente que ele, assim, ele é pequeno, ele não tem como investir em TV, rádio, mas ele vende muito, ele vende muito. O que ele faz? Ele escolhe 3, 4 saídas do ano e foca aquilo lá. Então, ele pega uma travessia, ele pega uma América do Sul, ele pega um Caribe, ele pega um Mediterrâneo, e é tudo isso que ele vai estar fazendo. E aí, ele faz o quê? Ele já sabe como funciona, sabe que vai ter gratuidade. Ele chega para o padre da Igreja Católica e fala assim: padre, você não quer viajar de graça? Quem é que não quer aqui viajar de graça, por favor? Né? Quero, lógico. E aí ele fala: então, vamos organizar um grupo, eu estou com um grupo aberto, se o senhor me ajudar a fechar 8 cabines, a sua já está garantida, o senhor vai. Então, o próprio padre, no final da Santa Missa, ele mesmo vai falar, para no final passar ele na sacristia, pegar maiores informações, aí vai dar o contato do agente. Então, é isso. É procurar essas pessoas que possam ser seus divulgadores. Então, dança de salão. Na cidade de vocês tem aí um salão e tem os professores de dança de salão. Você não vai falar com o dono porque o dono tem dinheiro e quando ele quiser ele vai lá e compra. Mas o professor da dança de salão não tem. O professor da academia fitness, ele não tem. Eles ganham o quê? Acho que um salário mínimo um pouquinho a mais, talvez. Esse tem interesse e ele tem o quê? Ele tem o poder de persuadir o grupo dele, os alunos dele. Falar, pô, vamos juntos, vai ser legal, vamos lá, tá?
Então, é isso, aproveitem, façam isso como extensão do escritório de vocês. Beijo, obrigado, espero que tenham aproveitado essa... Mais de 1 hora já, né? Passou mais de 1 hora, né? Valdir, muito obrigada mais uma vez, a gente juntos aqui nessa. Contem com a gente. Eu vou te falar a verdade, como o Valdir é muito meu amigo, pessoal, inclusive, às vezes a gente consegue algumas coisas não diferentes, porque as regras são regras, né? Mas a gente tem como pedir apoio, tá? Então é isso, gente. Conte com a gente. A gente está aqui para atender vocês da melhor forma. A gente não é quantidade, a gente é qualidade, a gente gosta mais dessa coisa, dessa conversa toda e que faz com que a gente conheça cada um melhor, tá? Um beijo a todos, muito obrigada. E no YouTube da Rema vai estar gravado para quem não conseguiu assistir tudo, tá bom? E também lá no YouTube da Rema tem um treinamento do nosso sistema Cruze, que fala como fazer reserva com MSC, como é que funciona pagamento, como é, enfim, que você recebe a entrada e como é feito tudo isso. Beijo no coração de vocês, boas vendas, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau.